Fala aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme. E o meu nome é Agnes. Giovana. Marcelo. E sejam bem-vindos ao canal Tudo novo em Portugal. Isso aí. Nós estamos aqui na casa dos nossos amigos para mostrar um pouquinho o depoimento, para eles contarem um pouco da experiência deles aqui em Portugal, que não foi fácil, né? Não, jamais. Foi não. Então, Não existe essa palavra, né, para isso. imigrante. Gente, não existe a palavra fácil para imigrante, Em tá? nenhum lugar do mundo, tá? A gente fala de Portugal, que é onde a gente tá, mas imigrante em si é muito complicado, gente. Muito. Então, gente, como é que foi aí a trajetória de vocês? Vocês já estão quanto tempo aqui em Leiria? Veio direto para Leiria? Como é que foi? Sempre foi Leiria. Vamos para uma pergunta de cada vez. Vocês estão quanto tempo aqui em Portugal? 8 meses. 8 meses em Portugal. Gente, o Marcelo tá um pouquinho rouco, mas espero que vocês estejam ouvindo ele. 8 meses. 8 meses em Portugal. Isso. 8 meses em Portugal. Carregando um bebê de 5 meses. Aí, gente. Gravidinha aqui em Portugal. E sempre foi Leiria. Quando a gente buscou uma cidade, a gente queria algo que parecesse muito com a nossa cidade no Brasil, que é mais interior. Nós éramos do Mato Grosso. E Leiria, ela tinha todas as características que a gente buscava. Que era uma cidade que tem uma boa estrutura, ela é grande, mas ela é interior ao mesmo tempo. Ela tem muitos trabalhos, arrendamento, que era algo que a gente estava procurando muito, tinha mais acessível. E também tem uma faculdade, né, um Politec, que a gente já pensa num futuro, fazer um curso, especializar. Então, Leiria era cabível para todas essas situações. E assim, eles são um jovem casal. Quantos aninhos vocês têm? Só para eles entenderem, o público que está vindo para cá hoje em dia é visando sempre o futuro, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que Portugal é um país que tem mais gente idosa, né? E tá vindo muito imigrante, não só do Brasil, como de outros países mais novos, o que também ajuda muito na economia do país, né? Que a gente não pode deixar de falar. Então, quantos anos aí tem o casal? Eu tenho 27. E eu tenho 25. Novinhos e trabalham, contribuem aqui em Portugal. Sim. Desde quando chegaram, né? Foi difícil Desde essa quando questão de chegamos. trabalho? A questão de trabalho não foi difícil. Foi difícil para entrar, porque eles precisam de documento. Sim. E os documentos têm um processo para sair. Então, foi questão de algumas semanas, começaram a ligar. A gente procurou no site e tudo mais. Só que aí, um ligava, eles pediam uma coisa, aí eu ia atrás dessa coisa. Aí, quando ligou e deu tudo certo, e eu tinha tudo, fez um mês. Em um mês eu consegui o meu primeiro trabalho. Aí, gente, Demorou um mês. um mês para conseguir o primeiro trabalho, porque cada vez um exigia um documento, outro, então ele foi tirando aos poucos até resolver tudo, né? Isso. Então, mais ou menos um mês. Mas, na verdade, foi um trabalho com contrato, com tudo certinho. Tudo certinho. Porque tinha outros, assim, que você consegue só com NIF. Né? Uma coisa que eu queria frisar. Como vocês puderam ver, gente, trabalho aqui em Portugal não é o problema. Porque muitos brasileiros que estão assistindo a gente vêm com a mentalidade de o quê? Falta de trabalho do Brasil. E aqui é um outro país. Aqui, o problema aqui não é o trabalho. Aqui o problema é achar arrendamento, Uhum. né? E assim, agora entrando nessa questão, a Giovana também teve dificuldade de arrumar trabalho, um Foi contrato? com um mês e um dia também. Que ela conseguiu. E vocês trabalham hoje aonde? No mesmo lugar, trabalho em um lar, desde quando eu entrei, eu Lar de trabalho no mesmo idosos. lugar. Sim. O Marcelo, ele começou em um trabalho e acabou que era temporário, então Isso. ele Acabou. acabou o período e ele já está em outra empresa. Mas é muito importante você ficar e permanecer em um único serviço, em um único trabalho. Se te agradar em questão Sim. de... Exatamente. Se as coisas proporcionarem para que dê certo, né, esse Existe trabalho. caso e caso. Existe Então, casos a e Giovana casos. está no lar de idosos e o Marcelo está trabalhando Uma com fábrica de vidro. De fábrica de vidro, fabrica garrafa de vidro, E né? não é em Leiria, é próxima. É né, na em Marinha Grande. Que É na desse Marinha ano, Grande. Que é desse Sim. ano. Bom, eles moram aqui é Leiria, né? Onde eles moram, é Leiria mesmo. Depois a gente entra nesse detalhe de casa e tudo mais.
Mas assim, quando eles chegaram, foi difícil arrumar um lugar para ficar? Foi muito difícil. Nós passamos aí uma semana morando em hotel. Ó, a gente tá Pagando- falando de 8 meses atrás. 8 meses atrás atrás. estava difícil, agora está impossível, né? Uma olha. semana morando em um hotel, pagando 45 euros a diária, sem estar trabalhando. Então, nós estávamos gastando em real aquele dinheiro que nós trouxemos. Suado. Então, 45 euros convertendo, era muito dinheiro para ficar uma semana no hotel. Uhum. E foi assim, foi um milagre mesmo, foi um achado a gente ter conseguido um quarto numa casa que a gente dividia com 10 pessoas, com 8 pessoas, né? Nós dois era 10 pessoas. Mas eram 8 pessoas, tinha português, tinha brasileiro, tinha chinês. Então, assim, tinha várias culturas. É bacana a questão de você conhecer essas culturas. Mas tem muito contra do que pró, porque tem uma acessibilidade da casa, que era pouca cozinha, pouco utensílio. Então, assim, você às vezes tinha que fazer comida num momento que as outras pessoas não estivessem. Às vezes tinha essa demora. Então, muitas Era das casa vezes... compartilhada. E casa banheiro, compartilhada. Nós dividíamos o banheiro com mais um casal, né? Na parte de cima. Não dá Mas certo. não tem aquela privacidade, Sim. né? E morar dentro de um quarto, gente, não é a pior coisa, assim. Foi uma das piores experiências que a gente já teve. Eu não recomendo para um casal. Para uma pessoa só, talvez de início, eu acho que seria mais viável para dar uma economizada. Para um solteiro, Para um né? solteiro, ou um solteiro ou uma solteira, porque tem quarto só de meninas, de mulheres, né? Mas para um casal, eu acho que se achar de início, beleza. Mas se não, se for... Foi o que a gente achou, mas não era algo assim tão legal, porque não é todas as pessoas que te respeitam. Então, Tem várias folgado. vezes a gente tava jantando e passava certas pessoas com certos tipos de roupa e não tava importando se você tava com teu marido, com a tua mulher, às vezes com teu filho. Então, é bem complicado você vir com a família pra depender de um quarto. Viu, Mas gente? foi algo que a gente já tinha se preparado no Brasil, tudo psicologicamente, mais. financeiramente, Sim. mas mesmo com o dinheiro, mesmo com toda a preparação, nós chegamos e foi a única coisa que a gente achou. E quanto tempo vocês ficaram nesse quarto dividindo com essas 8 pessoas? Ficamos quase 5 meses. Olha só. Olha só, 5 gente, meses. quase 5 meses. Foi difícil pra caramba, né? Foi. Imagina, deu vontade de voltar pro Brasil às vezes, assim? Pior que não. Não deu Até que vontade, não deu vontade Porque de tem voltar. gente que acaba, É porque sabe? a gente veio com um foco muito grande. Isso. Não era um lugar que ia cancelar tudo. Sim. Né? E foi um investimento muito grande. Então Vocês vieram também preparados psicologicamente Sim. para enfrentar o que vier. Exatamente. Era o maior desafio, era isso, era o psicológico. Né? Eu e a Giovana, a gente tem um pacto assim, de a gente conversa muito. Ela chorou muito. Só que a gente, o casal ele tem que alinhar os sonhos, o que a gente quer para nossa vida. Tem que estar Um sempre dando os dois suporte, com o Exatamente. mesmo objetivo, Sim, né? é. Para dar certo. Remar pro Senão mesmo não dá. lado. Porque não adianta cada um, não gostei, não quero, o outro não, mas eu quero, aí vai começar conflito, Exato. briga. Quando E eu alguém já vi, separa. e eu já vi muitos casais, aqui o nosso canal é para falar a verdade, a realidade. Eu não tô aqui para iludir ninguém. Eu e a Agnes já vimos diversos casais que se separaram aqui em Nós Portugal. conhecemos. Muito mesmo, entendeu? Por Então, causa disso, de desentendimento. isso, né? então Vários ficam você que está aí no Brasil, se o seu casamento tá bem, os dois estão querendo vir, se um só quer, o outro não, esquece, vai dar problema. E a gente conheceu um casal que Morava conosco, inclusive. morava próximo lá do lado e com o tempo eles terminaram. Eles não Aí. estão mais juntos. Tá vendo? Eles não vieram bem, né? Pelo que pouco que a gente se conheceu, eles não vieram bem. Talvez já não tava com um casamento tão forte Exato. antes, né? Então, Olha. e aqui é um teste muito grande psicológico. Você tem que ser muito parceiro, tem Isso. que conversar muito, tem que... É uma dica, né? Se você uma tá dica. com um problema no seu casamento, resolva ele aí. A gente fala Não isso. acha que viajar vai Exatamente. resolver. Não porque adianta assim, eu vou para Portugal, meu casamento vai melhorar. Tem nada a ver, gente. Nada a ver. O seu casamento Pelo já tem que contrário. estar bem aí no Brasil. É mais provável que dê errado. Mas assim, infelizmente, muitos casais que a gente conhece
não deram certo, uns voltaram para o Brasil, assim, o marido voltou, a esposa voltou, o outro ficou aqui, ou então está morando aqui em Portugal, os dois estão debaixo do mesmo teto, mas na verdade estão separado, um dorme na sala, outro dorme no quarto. Então, gente, tenha atenção a isso, tá? Não vem aí você achando que meu casamento vai melhorar chegando em Portugal. Se você está com um casamento ruim aí no Brasil, imigrar não é fácil, é muito estresse e dor de cabeça no início. Uma das coisas também que é bacana de se levar em consideração é se você está preparado para viver uma nova realidade também profissionalmente. Porque Isso. não dá para chegar aqui e achar que eu fazia tal coisa no Brasil, vou chegar lá com o meu diploma e vou conseguir fazer tal coisa. Não é No assim. Brasil, eu sou formada em Química, trabalhava numa multinacional dentro de um laboratório. E aqui eu sou cuidadora de idosos. É higiene, é colocar para dormir, é todo um cuidado com o idoso. Algo que eu faço que eu nunca tive a experiência de fazer com os meus avós. Então, se você tiver uma mente presa, que você vai chegar, não sou TI no Brasil, você TI lá e pronto, é a vaga que tem bastante oportunidade, mas você tem que entender que até você conseguir a vaga na tua área, você vai ter que trabalhar em obra, você vai ter que trabalhar em fábrica, você vai ter que trabalhar em lar. O nosso primeiro emprego, meu e do Marcelo, foi em lar. Então, assim... Só que a gente só ficou 4 dias. Ficamos 4 dias e depois a gente acabou mudando ele para o emprego temporário dele e eu para esse emprego que eu considero o único que eu trabalhei. Não conto esse primeiro lar, né? Sim, mas é outro lar. Outro lar, mas é assim, é muito complicado. Então você tem que ter essa mentalidade totalmente aberta para entender que se não conseguir nessa área, você está disposta a ir cuidar de um idoso? Está disposta a ir batalhar debaixo do sol numa muito obra? Importante. Porque tem muita gente que está no Brasil. Eu falei um dos motivos que muitas pessoas aqui em Portugal acabam voltando para o Brasil. Eu fiz um vídeo aí, os 8 motivos. E eu falei sobre trabalho, que eu falei que não tem emprego aqui em Portugal. Aqui tem trabalho. E quando a gente fala trabalho, é trabalho mesmo, tá? É você pegar no pesado. Então, você no Brasil que está vindo para cá, se você já está acostumado a trabalhar no pesado aí no Brasil, chegando aqui em Portugal só vai aumentar o ritmo, que aqui o ritmo é mais rápido. Acelerado. Agora, se você não está acostumado, por exemplo, eu e Agnes trabalhava no RH, eu trabalhava num escritório em concessionária, eu trabalhei 11 anos na minha vida no escritório. Chegando aqui, os primeiros trabalhos que a gente pegou, que são braçais pesados, tá pensando que foi fácil? Não. Gente, não foi fácil não, entendeu? Foi muito difícil, porque a gente não estava acostumado, né, amor? Sim. Então você que está no Brasil, sempre trabalhou de escritório, no administrativo, prepara aí o seu psicológico, porque várias vezes dá vontade de largar tudo e voltar pro Brasil. E deixa eu dar uma entrada aqui no assunto da casa. Então, depois que vocês ficaram quase 5 meses lá naquela casa, conta pro pessoal como é que foi a saga para estar hoje, que hoje vocês estão na casinha que é só de vocês dois. Sim. É uma casinha, é aqui em Leiria, foi um achado, a gente estava conversando sobre isso. Mas conta pro pessoal como é que foi a saga para achar essa casa que vocês estão hoje. Bom, eu digo por mim que foi onde eu passei a ter algo que eu nunca tinha tido na minha vida, que foi crise de ansiedade. Foi um momento assim de muita dificuldade psicologicamente falando, porque o Marcelo estava trabalhando em um turno, eu estava trabalhando em outro. Então a gente já não se via muito. E o tempo que eu estava em casa, eu estava procurando sempre casa, sempre arrendamento. E, gente, é extremamente complicado, porque não tem. Quando se tem, são preços, assim, extravagantes. São preços, assim, que fogem de uma realidade. Sim. De um casal que está trabalhando e começando uma vida. E quando não são os preços, e quando você acha, eles pedem, assim, tantos documentos, pede 2 anos de IRS, pede fiador. E aí você acabou de chegar num país, eu e o Marcelo, não conhecemos ninguém. Não conhecíamos ninguém aqui. Quem que ia ser nosso fiador? E não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um português. E às quando não vezes pede dois, Exatamente. Então, assim, foi muito difícil. Eu tive crise de ansiedade, eu não conseguia dormir. Se tornou algo que a gente estava até comentando hoje, que é um trauma para mim. Ter que procurar uma casa novamente, ter que voltar a procurar um apartamento, se tornou um trauma, que é algo que me paralisa. Eu sempre falo, Marcelo, tem que cuidar dessa parte, porque é algo que me deixou muito mal. De sempre ouvir não, de sempre ir, chegar lá e se dar conta de uma xenofobia.
Ah, não, eu não arrendo para brasileiro. Ah, não, eu não arrendo para quem chegou agora, porque eu já tive experiências ruins. Então, assim, você tem que estar muito preparado, porque por mais que a gente se preparou, eu passei a ter essa crise. E quando nós conseguimos aqui, que realmente foi um achado, o nosso senhorio gostou de nós, foi com a nossa cara, mas para entrar aqui nós tivemos que pagar 6 meses adiantado. Olha aí, gente. 6 meses adiantado, porque para entrar nesse apartamento, ou você pagava 1 ano adiantado, ou você apresentava um fiador. Só que ele gostou de nós não tínhamos o fiador, mas pagamos aí 6 meses adiantado. Então, mesmo estando dentro de um quarto, nós partimos de um princípio de economizar, de poupar. Porque se a gente não tivesse poupado, da onde a gente ia ter 6 meses de trabalho? 6 meses para dar, assim, então, né? Tudo foi Deus também que preparou para vocês estarem hoje aqui, né? E assim, vocês acharam aqui, mas vocês nunca deixaram de procurar, né? Desde que vocês chegaram. Então, praticamente 5 meses depois que vocês foram achar uma casinha só de vocês. A gente só parou de procurar depois que a gente entrou aqui. Mas desde que a gente pisou no quarto, sempre foi Procurado. Todo dia. Todo dia procurando. Todo e é dia. complicado. Todo dia, marcando para ir visitar. A gente marcou de visitar vários. E teve visita que a gente ia com 6 pessoas, 4 pessoas. Teve um casal de ucraniano que foi junto, né, em uma visita. É algo absurdo. A pessoa posta um anúncio agora, que são de minutos. Muitas pessoas. Não, e detalhe. Pessoas, e é um leilão, né? Tá acontecendo muito aqui em Leiria. Por exemplo, a família vai sair daquela casa semana que vem. Já tem gente no aguardo, esperando ali, entendeu? Há meses. E às vezes tem o caminhão de mudança tá aqui, para a pessoa levar as coisas, e o outro já tá atrás trazendo da outra família que tá chegando. É verdade. E uma coisa, um ponto que ela falou também muito importante a respeito crise de ansiedade. Tem muito imigrante que vem para cá que entra em depressão, entendeu? Então, ansiedade e depressão. Gente, tem imigrante, eu não sei se vocês estão acompanhando aí, mas tem imigrante até que tirou a própria vida por causa disso, que foi lá em, se eu não me engano, acho que foi em Lisboa. Então, quando a gente fala para você se preparar psicologicamente, é porque quando você chegar aqui, você não vai pegar moleza. É verdade. A Europa, eu não estou falando só Portugal, a Europa está com uma inflação enorme, é guerra, é pós-pandemia. Não tá fácil, gente. Mas tá difícil. a gente fala no nosso canal e alguns falam, olha lá, estão querendo me desmotivar, estão querendo frustrar nosso sonho. Mas não, a gente está querendo alertar para vocês aqui. A gente faz de tudo para falar de todos os assuntos aqui no canal, mas sem maquiar, sem transformar em uma coisa bonita. Porque a gente não quer vender uma ilusão para vocês, a gente quer falar a verdade. Ah, foi bom a gente ter vindo pra cá? Foi bom, mas as coisas, a cada mês que passa, as coisas têm se estreitado mais. Eles estão aqui há 8 meses, eles sabem que eles já viram muita diferença. A gente tá aqui há 1 ano e meio, então a gente também já viu muita diferença. E tem gente que veio mais antes ainda que a gente, que já falou, olha, Agnes, eu já não quero mais ficar aqui, já não tá valendo a pena pra mim. Eu conheço brasileiros que já estão aqui há muitos anos e que falou, olha, aumentou tudo aqui em Portugal, não vou mais ficar aqui, eu vou para outro país da Europa. Pra gente que chegou agora do Brasil, a gente sabe a situação que o Brasil, a situação tá muito mais difícil que aqui. Aqui está difícil, no Brasil está impossível. Então, assim, não vem achando que aqui é moleza, gente, porque não é, entendeu? Não é hora, assim, para migrar, entendeu? Para outro país. Infelizmente, eu tô falando para vocês porque tem brasileiros que já estão aqui 3, 4, 5 anos, 10 anos, então a pessoa já está muito mais estruturada. Sim. Agora imagine você chegar agora, mediante a tudo isso que está acontecendo. Tem até avião, né, de repatriamento, né? Sim, tá tendo muita notícia. Isso, porque tem brasileiros que estão vindo, gente, com 1.000 euros no bolso. Entendeu? Não dá, gente, não dá. E o Brasil gasta, né, com isso, né? Trazendo os brasileiros de volta, levando de volta pro Brasil. Não, ainda traz criança. Que é uma responsabilidade. É uma aventura bem intensa. Só que agora saiu notícia que para quem for voltar tem que arcar com os custos. Tá Quem vendo? tá voltando, tem a notícia lá, tá a embaixada lá de Lisboa. Olha, eu vi num grupo no Facebook um homem falando que comprou as passagens para vir para Portugal dele e da esposa, mas não tinham dinheiro para se manter aqui. Olha só, eles compraram a passagem
e o dinheiro que eles tinham não dava nem para se hospedar. E pedindo ajuda no grupo, né? Aí as pessoas falaram, como assim? O cara comprou a passagem e não tem dinheiro para se manter no outro país? Então as pessoas estão se É aventurando. muita loucura, a gente fica vendo relatos, eu falei até pro Guilherme, nossa, eu vou parar, porque a gente acaba vendo crianças, sabe, passando necessidade. Os Frio. doidos dos pais, tudo bem, mas a gente fica com dó das crianças, sabe? Às vezes vem aquela família, mãe, pai, e as criancinhas, 1, 2, 3, 4 criancinhas, às vezes, gente, não consigo entender a pessoa fazer esse grau de loucura. Eu sei que a pessoa tá desesperada, que tá falando, o Brasil tá impossível, tá difícil. Sim, eu concordo. Mas, gente, pensa bem, Planeja com porque mais tempo, né? planeja, ou senão vem o marido, arruma as coisinhas, depois manda todo mundo. Eu sei que a gente fica pensando, mas eu vou ficar longe da minha família. Então não migra, porque do jeito que tá hoje, vir todo mundo junto na loucura, É sem capaz de dar dinheiro tudo pra se errado. manter, e vai sair frustrado, vai sair falando mal do país, entendeu? Vai voltar, às vezes vai voltar com a mão no bolso, pelado com a mão no bolso, como a gente diz, né? Sem nada. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, Aí volta pro Brasil com menos dinheiro ainda do que tinha, sim. ou sem nada, entendeu? Aí fica numa situação mais difícil ainda. Espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus a vida deles andaram aqui em Portugal, passaram por muito perrengue. Sim. A vida agora deles está muito mais estruturada do que há 8 meses atrás, né? Quando eles chegaram, está bem melhor. E tá vindo agora um bebezinho, foi tudo planejado, né? Vocês planejaram tudo certinho. Que venha com muita saúde e... Então, eu já vou deixar aqui um convite para se eles quiserem, um dia a gente voltar aqui de novo para mostrar aqui o apartamento deles para vocês e falar. Vocês podem falar quando você paga aqui ou não? Não, deixa pro próximo vídeo. Deixa para o próximo vídeo. Outra coisa também, a localização, ó, Top. muito A boa. localização é Assim, muito boa. O próximo vídeo, a Giovana vai contar como que foi pra a gente vir pra cá. Pronto. Foi postado numa sexta-feira, Exato. e você veio terça. E na terça-feira já tinha mais de 200 ligações Pro pro cara. senhorio. Rejeitadas. Rejeitada. Ligações rejeitadas, que ele rejeitou. Rejeitada, marcação que as pessoas não veio. E a Giovana veio, cara, no Conheci. próximo vídeo. Olha aí. Deixa o gancho aí pro próximo no vídeo. Então a próximo gente vem, sem ser de surpresa, que hoje foi de surpresa, a gente tava aqui conversando, e eu falei, vamos fazer um vídeo. Guilherme teve a ideia, vamos fazer um vídeo aqui rapidinho? Aí eles concordaram. Mas a gente vai vir com calma, sem dar susto neles, pra eles se prepararem e a gente mostrar aqui e eles contarem essa experiência que eles tiveram, tá bem? Espero que vocês entenderam aí o vídeo. Não tô querendo jogar um balde de água fria no sonho de ninguém. Pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Eu Vamos só entender. estou querendo falar a verdade. Não vão ficar Exatamente. chateados comigo. Que Deus abençoe a vida de todos. Planejamento. Um beijo. E tchau. Tchau. Tchau.